Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é um jogo que, apesar de ter uma caixa grande, tem regras pequenas e é o Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro. Este é um jogo trazido para Portugal e em português totalmente pela Mebo Games. Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro, é um jogo para 2 a 6 jogadores, 7 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro, é um jogo de corridas, party game, onde os jogadores vão tentar chegar primeiro à meta que os adversários e vão, para isso, não só beneficiar-se dele com cartas, como vão tentar prejudicar os outros para chegarem primeiro à meta. E, por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga a Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E começamos por colocar o tabuleiro de jogo no lado azul, num limite da mesa. E os jogadores irão jogar na frente e na lateral, evitando as costas do tabuleiro, porque ele irá abrir-se. De seguida, os jogadores vão selecionar os seus personagens e vão colocar os mesmos na caixa de areia. Depois são adquiridas todas as cartas de ação, serão muito bem baralhadas e serão dadas 5 cartas a cada jogador. Esta será a mão do jogador e será secreta durante todo o jogo. As restantes cartas são colocadas numa pilha ao alcance de todos os jogadores. Vamos adquirir todas as cartas redondas com a patinha e vamos separar as cartas pretas de imã de perigo das restantes e vamos colocar as de perigo de imã viradas para cima ao lado do tabuleiro. Vamos baralhar as restantes cartas redondas de movimento e vamos colocá-las ao alcance de todos os jogadores ao pé do tabuleiro de jogo. E depois de escolher o jogador inicial, está pronto a jogar Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro. O objetivo do jogo Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro, é chegar primeiro à meta, que é o espaço da medalha. Para isso, os jogadores irão jogar cartas de ação da sua mão para facilitar o seu movimento ou dificultar o movimento dos adversários, tentando mover-se o mais rápido possível pela pista até à casa da medalha. O jogo irá decorrer por turnos consecutivos, começando no jogador inicial e depois indo pela esquerda, onde cada jogador irá fazer o seu turno. Onde os jogadores irão jogar cartas de ação e depois irão mover-se de acordo com o disco de movimento. Isto irá decorrer até um jogador chegar à casa da medalha, à meta. No seu turno, cada jogador irá fazer 2 passos por ordem. Primeiro poderá jogar cartas da sua mão e segundo poderá mover-se no tabuleiro. No primeiro passo de jogar cartas de ação, o jogador poderá jogar qualquer número de cartas de ação ou nenhuma. O jogador irá revelar uma carta de ação de cada vez, irá ler a mesma, irá resolvê-la e irá descartá-la finalmente para uma pilha comum de cartas de ação de descarte, viradas para cima, podendo continuar a jogar mais cartas, mas tendo de resolver cada carta independentemente antes de jogar uma nova carta. Depois do primeiro passo de jogar cartas de ação, o jogador irá passar ao segundo passo, que é mover-se. Para mover, o jogador irá virar o disco de movimento topo do baralho de movimento e, se tiver um valor, ele irá mover tantos espaços no tabuleiro de acordo com o número no disco, seguindo a linha rosa e indo de espaço redondo em espaço redondo. Bem como poderá haver outras regras nessas cartas de movimento que terão de ser cumpridas. Se o jogador se mover para um espaço onde está um personagem de um jogador adversário, ele irá mover-se para o próximo espaço livre que estiver à frente, mesmo que signifique passar por cima de vários personagens. Se um jogador cair em cima de uma casa de Exploding Kitten, o jogador poderá jogar uma carta desativar e, se assim o fizer, nada irá acontecer. No entanto, se o jogador não tiver uma carta de desativar, irá fazer 2 passos.
primeiro o seu personagem irá trocar com o personagem que está em último lugar na corrida, se não for ele o último. Se houver mais do que um jogador em último, isto é, só acontece se estiverem então os jogadores, mais do que um jogador na caixa de areia, ele irá escolher qual o jogador que irá então para o seu lugar. E finalmente, se o jogador tiver mais do que 3 cartas em mão, ele irá escolher e descartar as cartas da sua mão até ter apenas 3 cartas. Os discos de movimento roxo e azul fazem virar o tabuleiro de jogo. Além dos discos de movimento roxo e azuis, também existem certas cartas de ação que fazem virar o tabuleiro. Para virar o tabuleiro, isto irá passar para o lado vermelho, se estiver no lado azul, assim, desta forma. E irá passar para o lado azul, se estiver no vermelho, assim, desta forma. Se o jogador jogar como carta de ação uma carta de põe um imã agora, ele irá adquirir um disco de imã de perigo, irá colocar esse disco secretamente no lugar do baralho de discos de movimento, virado para baixo, mas não poderá reorganizar as cartas desse baralho. Se no seu movimento o jogador virar um disco de imã, ele irá mover o seu personagem para o próximo espaço de Exploding Kitten. Se já lá estiver um personagem, ele irá passar para o espaço livre à frente. Se ele já passou do último espaço do Exploding Kitten, ele irá utilizar a seta de voltar para trás e irá para o próximo espaço de Exploding Kitten. Se um jogador começar o seu turno sem cartas de ação na mão, ele irá biscar 3 cartas e irá então iniciar o seu turno. Se algum dos baralhos ficar sem cartas, ele será baralhado o descarte desse baralho e feito um novo baralho. O jogo irá terminar quando o jogador se mover para o espaço de medalha. No entanto, esse movimento terá de ser com conta certa. Isto é, se o jogador se mover mais do que aquilo que era necessário, 1, 2, ele vai voltar atrás pela seta e mover-se novamente. Quando finalmente um jogador conseguir chegar à casa da meta, à casa da medalha com conta certa, ele será o vencedor do jogo de Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro. E é assim como se joga o jogo Exploding Kittens, o jogo de tabuleiro.